Toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. E você está no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7, seja bem-vindos ao nosso canal. Imagine uma criança tentando aprender a andar de bicicleta. O guidão treme, o pé escapa do pedal, o chão parece sempre mais perto do que deveria. Ela cai, chora, levanta, tenta de novo. Mas repare num detalhe, ela não está olhando para o chão, ela está olhando para alguém à frente, alguém que já sabe pedalar. Porque ninguém aprende a viver sem referências. A vida sempre é aprendida observando alguém que vai à nossa frente. Toda a aprendizagem acontece por imitação. A pergunta nunca foi se vamos seguir alguém. A pergunta sempre foi quem estamos seguindo. No mundo espiritual isso não é diferente. Todos nós temos referências, exemplos, vozes que moldam decisões. O problema é que nem todo modelo leva à vida. Alguns parecem seguros, experientes, convincentes, mas conduzem lentamente ao desastre. E é exatamente isso que Paulo vai confrontar neste estudo, pelo qual nós iremos orar neste momento. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, com gratidão, nós nos colocamos diante de Ti neste santo sábado. Obrigado pela vida, pela paz que vem do Senhor e pelo privilégio de iniciarmos mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina. Agradecemos pela Tua palavra que nos orienta, corrige e fortalece, e por este tempo de comunhão que nos une como família da fé. E é nessa condição de família da fé que nós intercedemos, Senhor, pelos pedidos apresentados. Nós clamamos pela Idalina, que pede cuidado com sua saúde e proteção sobre a sua família. Nós apresentamos a família da Sandra e, de um modo especial, a sua sobrinha Clara, pedindo paz, direção e livramento. Colocamos diante de Ti o lar da Deilma, Senhor, pedindo libertação de todo vício, restauração do relacionamento conjugal e do domínio próprio concedido pelo Espírito Santo. Nós clamamos pela vida da neta Lara Giovana, pedindo cura profunda da depressão, restauração emocional, física e espiritual, e que a luz de Cristo dissipe toda a escuridão. Nós intercedemos pelo João Victor, que enfrentará julgamento, Senhor, pedindo misericórdia, justiça, graça, e que o Senhor dirija cada decisão. Nós oramos pela Franciele para que receba saúde física e mental, estabilidade no trabalho, provisão financeira e sabedoria em todas as áreas da vida. Nós apresentamos a Jandila, que passará por cirurgia, pedindo que o Espírito Santo conduza os médicos, traga sucesso ao procedimento e uma recuperação tranquila. Fortalece, Senhor, também a vida espiritual da Angélica, renovando o seu ânimo, seu desejo de orar, sua comunhão contigo, abençoando também sua família. E nós lembramos ainda dos pedidos não detalhados apresentados pela Núbia, confiantes que tu conheces cada clamor antes mesmo de ser pronunciado. Recebe, Senhor, as nossas súplicas, a nossa gratidão e a nossa entrega. Que este sábado nos prepare para uma semana vivida pela fé sob a direção do Teu Espírito, caminhando firmes rumo ao lar eterno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos de música de memorização do verso da semana a partir de agora. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, verso 6. Todos nós, em algum momento, encontramos pessoas que admiramos e queremos imitar. Para as crianças, é especialmente importante que elas tenham bons modelos nos primeiros anos de vida. Geralmente, esses ideais são o pai e a mãe. À medida que crescem, elas encontrarão outros modelos, talvez conectados à carreira escolhida ou mesmo em biografias que leram. Elas também podem aprender com a experiência de personagens bíblicos que lidaram com desafios e compará-los com suas próprias experiências de vida. O autor começa aqui, irmãos, a lição tocando num ponto incontornável. O ser humano é imitador por natureza. Não existe neutralidade formativa. Desde a infância, aprendemos mais pelo que observamos do que pelo que ouvimos. Biblicamente, isso é coerente. Paulo diria depois: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 11, verso 1. Irmãos, a fé cristã não se transmite apenas por discurso, mas por uma vida observável. Modelos moldam caráter. E isso é tanto uma oportunidade quanto uma responsabilidade. O autor continua. Infelizmente, a mídia está repleta de maus exemplos. Somos bombardeados com conteúdos sensacionalistas.
histórias que exploram os problemas obscenos e a vida caótica de celebridades. Os leitores de Paulo em Filipos, embora obviamente não lidassem com a internet, enfrentaram desafios semelhantes em seu contexto. Ou seja, irmãos, o problema não é novo, só mudou de plataforma. Ontem era a praça pública romana, hoje é a tela no bolso. Paulo sabia que aquilo que normalizamos acaba nos moldando. Quando aquilo que é uma exceção vira entretenimento, o pecado passa a parecer estilo de vida. Aqui entra a ironia do nosso tempo. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação e tão pouco discernimento espiritual. O autor prossegue, temos uma pergunta. O fato é que o mundo em que Paulo vivia era muito corrupto, imoral e maligno, como o nosso hoje. O mal sempre existiu em grande quantidade e continuará existindo até o fim. A questão é, como reagiremos a isso? Irmãos, esse parágrafo desmonta uma ilusão comum, a de que vivemos tempos excepcionalmente piores. Não. O mal é persistente. A diferença está na reação do povo de Deus. A pergunta bíblica nunca é por que o mundo é assim, mas como o cristão vive em um mundo assim. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versos 17 ao 19, para respondermos à pergunta de hoje. O texto bíblico nos diz: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Com base nessa leitura, a pergunta é a seguinte, ou melhor, as perguntas. Como bons e maus modelos de comportamento são descritos nessa passagem? A outra pergunta, quais sinais ajudam a diferenciá-los? O pastor Moscala comenta que não devemos perder de vista o amor de Paulo para com aqueles de quem ele discorda. Ele chora por eles. Observe também que ele não os chama de seus inimigos, mas inimigos da cruz de Cristo. Paulo reconheceu que questões muito maiores estavam em jogo, entendendo que a cruz quebra barreiras e coloca todos no mesmo nível, ou seja, como pecadores que precisam de um Salvador. E aqui, irmãos, nós identificamos o equilíbrio cristão maduro. É discordar sem desumanizar. Paulo ele não relativiza o erro, mas também não demoniza as pessoas. Ele chora. Por quê? Porque ele entende o custo eterno das escolhas erradas. A cruz nivela todos. Afinal, ninguém é salvo por mérito. Ninguém está acima da graça. O autor prossegue. Além disso, é preciso ressaltar como Paulo exorta os filipenses a se concentrarem nos bons exemplos, não nos maus. A observar cuidadosamente aqueles cujo modo de vida é muito parecido com o dele. Curiosamente, Paulo usa uma linguagem semelhante ao alertar os romanos. Ele disse, notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Romanos 16, verso 17. Os enganadores em Roma são descritos como aqueles que não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, no verso 18. Irmãos, isso não é intolerância, isso aí é preservação espiritual. A Bíblia nunca mandou o cristão ser ingênuo. Há momentos em que se ama de perto e momentos em que se ama mantendo distância. Discernimento também é fruto do Espírito. A pergunta para a nossa reflexão. Embora Jesus seja o único padrão perfeito, há outros que, em certas áreas, poderiam ser bons modelos. E você? Que tipo de modelo tem sido para os outros? A lição termina onde precisa terminar, em nós.
Não somos o padrão. Cristo é. Não somos referência, querendo ou não. A pergunta final não é confortável, mas é necessária. Se alguém imitasse a sua fé, chegaria mais perto de Cristo? Se este conteúdo tem edificado a sua vida, saiba que ele existe porque há pessoas que acreditam na missão de tornar a palavra acessível, clara e fiel. Você pode apoiar esse projeto orando, divulgando, participando, caminhando conosco no propósito do estúdio para que todos saibam. As informações estão na tela para que você possa contribuir para que esse projeto avance. Que Deus seja louvado por toda a contribuição e ajuda que chegar até nós. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora com os comentários de Ellen White. O povo de Deus, o verdadeiro Israel, embora disperso por todas as nações, é apenas peregrino na terra e sua pátria está no céu. A condição para ser admitido na família do Senhor é sair do mundo, separando-se de todas as suas influências contaminadoras. O povo de Deus não deve ter ligação alguma com a idolatria em qualquer de suas formas. Ele deve atingir um padrão mais elevado. Deve separar-se do mundo e então Deus declara: eu o recebi como membro de minha família real, filhos do Rei Celestial. Como crentes, na verdade, devemos, na prática, ser diferentes do pecado e dos pecadores. A nossa cidadania está no céu. Devemos compreender com mais clareza o valor das promessas que Deus nos fez e apreciar mais profundamente a honra que nos foi dada por Ele. Deus não poderia conceder aos mortais mais elevada honra do que adotá-los em sua família, dando-lhes o privilégio de chamá-lo Pai. Não há degradação em nos tornarmos filhos de Deus. Somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Devemos esperar, vigiar, orar e trabalhar. Toda a mente, toda a alma, todo o coração e toda a força foram comprados pelo sangue do Filho de Deus. Não devemos julgar ser nosso dever usar uma roupa de peregrino justamente de tal cor, justamente de tal formato, mas vestimenta aciada e modesta que a palavra inspirada nos ensina que devemos usar. Se nosso coração estiver unido com o de Cristo, teremos o mais intenso desejo de ser revestidos de sua justiça. Nada será colocado sobre a pessoa para atrair a atenção ou criar controvérsia. Cristianismo? Existem quantos que não sabem o que significa. Não é algo posto no exterior. É uma vida ornada com a vida de Cristo. Significa estarmos usando as vestes da justiça de Cristo. Há um céu a ganhar e um inferno a evitar. Nas grandes igrejas de crentes, há especial perigo de baixar a norma. Onde muitos se reúnem, há mais probabilidade de se tornarem descuidosos e indiferentes a alguns que isso não fariam se estivessem isolados, tendo de ficar em pé sozinhos. Mas, mesmo sob circunstâncias adversas, podemos vigiar em oração e dar exemplo de conversão piedosa, o que será poderoso testemunho em favor do que é correto. Não podemos correr o risco de pronunciar palavras que haveriam de desanimar nossos companheiros de peregrinação no caminho cristão. Cristo deu a vida para que com Ele pudéssemos viver na glória. Através da eternidade, Ele terá nas mãos as cicatrizes dos cruéis cravos, com os quais foi pregado à cruz do Calvário. Estamos agora preparando-nos para a vida futura e eterna. E se permanecermos fiéis, logo veremos as portas da cidade de nosso Deus se moverem em suas dobradiças resplendentes, para que entrem em sua herança eterna as nações que guardaram a verdade. Nos lugares celestiais, 19 de outubro. Irmãos queridos,
Cidadania celestial não é discurso, é conduta. O mundo observa. A fé se revela nos modelos que escolhemos seguir e nos modelos que nos tornamos. Que Deus abençoe a sua caminhada como cidadão do céu. Um forte abraço, a gente se vê amanhã. Fiquemos todos com Jesus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, verso 6.